A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná mantém datas de plantio e vazio sanitário da soja no Paraná. Iniciativa destaca controle de percevejo na soja e no milho. Clima contribui para plantio de arroz no Rio Grande do Sul, que chega a 90% da área semeada. São Paulo registra 2 focos de ferrugem asiática da soja. Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação do Canal do Boi. Está no ar ao vivo, a partir de agora, mais uma edição do Agricultura BR neste feriado de quinta-feira. E aproveitando a sua participação aí, você que estava assistindo a agenda de leilões e gosta de saber sobre eventos, nós destacamos aqui um evento que será realizado aqui no Canal do Boi de 29 de novembro até 9 de dezembro. É o De Olho no Aras Caã, que será direto de Rancho Queimado, no município do interior de Santa Catarina. A oferta em destaque são de cavalos manga larga marchador. E quem traz as informações aqui para a gente no Agricultura BR é o Daniel de Paula. Boa tarde, Daniel. Ainda estou tirando o ar de Rancho Queimado do corpo. Quem me dera saber todos os detalhes daquele lugar. Eu ia precisar de uns 6 meses lá, bem instaladinho, para conhecer esses detalhes todos. Mas a verdade é que eu passei mais ou menos uns 3 a 4 dias naquele pequeno município do interior, ali da Serra Catarinense, fica a 70 quilômetros de Florianópolis, e lá eu conheci muito do que é produzido há 30 anos por essa paixão chamada manga larga marchador do Aras do Caã, que o meu amigo Carlos Augusto Amorim Mota, que são as iniciais do Aras do Caã, o nome dele representa muito dentro deste universo, dessa indústria do manga larga marchador, a partir de Santa Catarina, e nós passamos lá captando uma material bastante extenso, hoje acabei de copiar aqui no computador do SBA, 78 gigabytes de dados e imagens que você vai ter logo logo a nossa programação, apresentando um pouquinho do trabalho do Guto, como ele é conhecido, e da equipe dele, que é comandada pela Jaqueline, diga-se de passagem, e pela Dona Inês, a quem eu mando um grande beijo. Guto, bem-vindo. Ontem nós estivemos na sua casa, agora você está aqui na nossa. Prazer, Daniel, que bom estar aqui na casa do Canal do Boi, do SBA. É importante essa parceria para nós, né? Já que você mandou um beijo para quem manda no Aras, para quem manda em mim também, a dona Jaqueline e a dona Inês, não só capitaniam o Aras, mas capitaniam a minha vida. Experiência com o Canal do Boi no Aras do Caã foi belíssima, a gente poder divulgar o nosso trabalho, que a gente trata com seriedade. Criar cavalos hoje não é só criar cavalos, a gente fala de equinocultura, né? É uma atividade empresarial, inclusive, e esperamos que o nosso leilão, o nosso De Olho no Aras do Caã, do dia 29 de novembro a 9 de dezembro em Rancho Queimado, seja um sucesso e que o público do Canal do Boi possa, de fato, conhecer melhor o manga larga marchador, que é uma raça bela, dócil, boa de montaria e principalmente funcional. A gente começou a estreitar essa parceria muito forte, o SBA, junto com a Mota e Etchepare, que pertence ao Guto, né, no caso do Mota, e o Etchepare é o Pedrinho Etchepare, que é uma companhia jurídica que lida com o manga larga marchador e outros segmentos do meio jurídico. O Pedrinho está até aqui, né, e hoje não tem nada a ver com o Internacional de Porto Alegre, hoje ele está aqui com negócios, né, dessa parceria com o SBA, e a gente estreitou muito essa parceria durante a Copa do Mundo do Manga Larga Marchador, que foi a nacional, que aconteceu em julho, lá no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. Você está vendo imagens ainda de Rancho Queimado e do Aras do Caã, né, do CTE, um pouco da hospitalidade que nós tivemos lá com a famosa paleta de ovelha que o Guto preparou para nós, né, foi um dos sacrifícios que nós tivemos que fazer nesses dias lá em Rancho Queimado. E aí alguns detalhes, aí a Dona Inês, a Jaqueline com o Guto, enfim. São alguns dos aperitivos que nós vamos preparar nesse material que vai levar para o dia 29 de novembro em diante, quando a gente vai mostrar tipo detalhes como esse aí da piscina, o CADAF preparando fisicamente, funcionalidade com o Guto montado, enfim. Tudo isso começou naquele projeto de negócio que o Manga Larga Marchador, que colocou no Parque da Gameleira em julho, em 12 dias, né, de competições, mais de 220 mil pessoas, é isso mesmo. Nós
ali aquela indústria tem que ganhar uma roupagem diferente e o Guto está promovendo isso em parceria com a SBA, que abraçou essa causa como já outras tantas, Guto. Queria saber da sua expectativa. Só o que nós fizemos ali de captação e as fofoquinhas que a gente coloca nos grupos, com fotos, com vídeos de bastidores dessa captação, já está dando uma repercussão muito grande, né? Tá assim. A gente não pode esquecer de outro detalhe também, né? Nós não vamos só sediar o leilão Aras do Caan, né? Nós faremos no dia 1 e 2 de dezembro, no primeiro final de semana da programação, a Copa de Marcha, que é um link justamente isso do que tu falaste. Nós estivemos juntos na Nacional 2018, a Moto Etchepara e o SBA e o Aras do Caan, e nós estaremos juntos em 2019. E a Copa de Marcha do Caan, essa Copa de Marcha, ela é classificatória para a Nacional 2019. Uma das classificatórias é o evento promovido pelo Núcleo Marcha Sul, que é a junção dos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma Copa de Marcha para finalizar o ano e para classificar os melhores animais de marcha de 2018 do Sul do Brasil para a Nacional 2019. Teremos lá reunidos vários criadores que já estão participando desse buchicho que está dando essas gravações e estão na expectativa também de conhecer o SBA, o público do SBA, e mostrar o seu trabalho não só com os animais do Aras do Caan, mas os animais que lá estarão competindo na pista que já apareceu na televisão várias vezes, que nós construímos com carinho, né? Estamos fazendo esse investimento para receber nesta data, 1 e 2 de dezembro, 150 animais que de lá classificarão possivelmente 22 ou 26 para a Nacional 2019. Nós estamos vendo as imagens, eu vou descrever, você viu ali as imagens do Aras do Caan, que 30 anos atrás foi fundado pelo seu Murilo Mota, você vai conhecer essas histórias nas matérias, aí a entrada de Rancho Queimado, como eu disse, 3 mil habitantes, a maioria todos os descendentes de alemães. Nossa Europa, né, Daniel? A nossa Europa. Você viu ali detalhes do CTE, o Centro de Treinamento Equestre, esse aí é o outro CTE, é o Centro de Terapia do Caan. Aí algumas doadoras num dos piquetes do CTE, que fica em Rancho Queimado, fica a 700 metros da Praça Central. Como eu já disse, o Guto com a Jaqueline Andrinet, o Guto montado no Cadaf, que é um dos grandes garanhões que vai ter genética à disposição no leilão do dia 9 de dezembro. O Cadaf na piscina é um dos integrantes desse time de atletas do Manga Larga Marchador do Caan, que se prepara sempre para as pistas e formar tropas como essa potrinha, nasceu na nossa frente praticamente ali. O manejo da equipe que o Cebolinha comanda, o nosso Dirceu Silva, junto com o Marquito, que é o apresentador, fazendo trança ali, fazendo coiffeur das fêmeas e também dos machos. A preparação com detalhes importantes que fazem a diferença na performance dos animais, no desempenho deles, no que quer que eles venham a fazer, no caso a ferradura, a preparação. Aí vão ser apresentados os animais nesse tatersal. Pista de competição. A pista que está pronta praticamente, nós fomos ali visitar, num dia ainda bastante chuvoso, depois voltamos com um pouco mais de sol. E isso daí, nós estamos dando como um avant-première, Juliana, Cali, todos que nos acompanham. Olha a potrada que está selecionada para o leilão. Ó. Essa potrada vai ter potros, potas, éguas de sela, éguas de pista, formadoras de campeões, grandes doadoras que você viu ali, por exemplo, a Tesoura, vão ter embriões, vão ter óvulo à sua disposição. O grande imperador da ilha, talvez o seu maior garanhão, seria isso? O imperador hoje é um cavalo de genética muito apurada, né? A gente falou nas nossas gravações. O Bataclan. Esse é o Bataclan, vai ter lote no leilão. Voltando a falar do imperador, o imperador é um cavalo, ele é o único macho, irmão próprio de uma égua, foi das maiores campeãs do Manga Larga Marchador e produziu a Reitora Elfar, grande campeã nacional da raça, campeã das campeãs. E esse cavalo eu tenho o orgulho de dizer que a genética de garanhão, ele é única minha, porque ele é filho, essa filiação só tem esse macho. E eu acho que vamos produzir materiais para a gente mostrar o dia a dia do Aras, mostrar como é que funciona. Eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Já vou antecipar, porque a turma já fica esfregando as mãos. Olha que imagem bonita, as doadoras correndo num dos corredores, saindo ali da estrutura do CTE, para percorrer até a pista, e de repente já estão aprendendo o caminho para chegar lá. Olha aí, imagens aéreas do Aras que deu origem a tudo isso. Que começou num cavalo ajoelhando na frente do seu Murilo, e esse rapaz era um menininho. Ele já praticamente nasceu apaixonado pelo Manga Larga Marchador, assim como você viu o Potrinho ali desfilando com a mãe no redondel, né? Praticamente já nasce marchando bem as potrinhas. Você vai ver isso aí nesse material que vai ter. Nasce marchando. Vai ter a apresentação geral, né? Um institucionalzão grande desse projeto bacana, que é o Aras do Caan, e essa parceria, o que vem por aí a partir do dia 29. Nós vamos ter uma matéria falando sobre genética de futuro, porque nós vamos vender cobertura dos garanhões, nós vamos vender embriões deles com as grandes doadoras e óvulos, a barriga, o ventre das grandes doadoras disponível para quem investir nesse lote. A cada
acasalar com o garanhão de sua preferência. Nós vamos ter uma matéria que vai mostrar bem o que é a morfologia do cavalo manga larga machador, descrita por um cara que já foi do Conselho Superior da Associação Nacional, já presidiu o núcleo catarinense, toda a Marcha Sul deve muito também ao que o Guto faz com outros criadores locais. Nós vamos mostrar o que é o manejo, o que é a preparação de um cavalo para uma pista, o que é a preparação de um cavalo para a morfologia, a escolha dos pastos, quer dizer, esse manejo, a estratégia de tirar a égua parida e deixar o potro recriando, trazer a égua para a reprodução, colocar os animais em treinamento. Vamos mostrar um monte de coisa. Vamos contar um pouquinho da história do Aras do Caan, que eu repito, começou nessa curiosidade, que é legal você falar isso. Toda vez que você fala disso, você dá risada, porque é gostoso lembrar. Você tinha o quê? Uns 4 anos, 5 anos, quando seu pai foi naquele... Eu tinha 4 anos. Timbó, em Santa Catarina? Timbó, em Santa Catarina. Um leilão. Como é que foi essa história? Essa história foi o seguinte, é até engraçado. Nós começamos a criar cavalo porque meu pai era médico, né? E foi a um evento, foi um congresso de medicina, viu na chamada do hotel um cartazinho que teria um leilão de manga larga machador de cavalo. Eu gostava de cavalo na época, já de bonequinho de cavalo, e fomos no leilão. E naquele momento, eu sentei com meu pai na fila da frente, estava muito lotado, minha mãe sentou no fundo. E meu pai, muito impulsivo, viu um cavalo ajoelhar e deu o lance e comprou. A minha mãe, inconformada, foi à frente saber o que aconteceu. O que aconteceu, doutor Murilo? Mas como que você me compra um cavalo desse? Daquele jeito. Como comprou um cavalo? Não tem nem onde botar. Disse, não, eu comprei de presente pro Guto. E para mim também ele falou, ele contava essa história, né? Ela disse, não tem problema. Ela voltou 2 anos depois, ela comprou uma égua para ela. Assim começou a criação. Ela saiu carteira, comprou a égua e aí começou o Aras. Logo em seguida história. ele comprou aquela propriedade que você viu nas imagens aéreas, que bem grande, Aras do Caan, que na verdade não chamava Caan. Caan são os iniciais, eu repito, de Carlos Augusto Amorim Mota, que está aqui do meu lado o Guto. E depois ele comprou esse Aras batizado de depois alugamos. Jacatião. Jacatião, isso. E aí foi quando surgiu o grande herdeiro de Jacatião, um animal que foi campeão nacional, grande campeão nacional, na cela desse rapaz aqui, quando ele tinha 16 anos. Enfim, daí para frente virou tudo o que virou. Infelizmente, o seu Murilo nos deixou em 94, mas dali para frente, o Guto do Ninês, hoje com a Jaqueline, com uma equipe fantástica, conduzem esse Aras do Caan, que você vai conhecer em detalhes já a partir deste final de semana. Eu já está vendo alguma coisa que a gente já produziu, já mandou para cá, mas esse material completo a gente vai publicar a partir de segunda-feira aqui pelo SBA. Você não perde por esperar. E dia 29 em diante, aí o barulho vai ser grande lá. Tá tudo pronto? Deixei minha suíte reservada lá. Tá tudo pronto, tudo pronto. Uma carga nova de paleta de ovelha e uma carga nova de vinho. Pronto, então tá feita. Eu vou fazer uso capião ali, você vai ver. Eu vou acabar mudando para lá. Eu não sou alemão não, mas vou acabar me misturando com a turma lá. Guto, bom demais tê-lo aqui, você e todo o pessoal do bastidor aqui, Pedrinho. Bons negócios, um parceiraço do SBA, não só nessa questão do manga larga machador, mas de grandes negócios que fazem bem para o negócio ou para o agronegócio, que é o nosso carro-chefe, que é a nossa pátria-mãe deste imenso país. Muito obrigada, Daniel. E a partir de agora nós vamos para o intervalo comercial. Mas no próximo bloco aqui do Agricultura BR, você vai ver que a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná manteve inalteradas as datas de plantio e também do vazio sanitário da soja no estado. E você vai ver também que o plantio de milho no Rio Grande do Sul já chega a 90% da área. E você fica agora com o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Aqui a gente usa o Fosfosal no pós-parto e no desmame das bezerras. A gente observou que as vacas elas se recuperam mais rapidamente depois do pós-parto. Pode-se dizer que algumas até ciclaram mais rápido do que o comum na fazenda e os bezerros sofrem menos no processo de desmame e continuam com a pelagem bonita mesmo depois do leite
e ter um desenvolvimento continuado e sem aquela perda de peso no momento do desmame. Como a gente teve bons resultados, eu imagino que todos possam também ter, fazendo o manejo correto, utilizando bons medicamentos, com certeza é um recurso a mais para a gente melhorar a produtividade. Bruno, como podemos acompanhar, o desafio dessa propriedade era o ganho de peso após a desmama e o pós-parto da vacada. Explica pra gente como o Fosfosal atuou trazendo tanta satisfação para essa produtora. O Fosfosal é um multimineral injetável à base de fósforo, selênio, cobre, potássio e magnésio. A principal função dele é minimizar o estresse desses animais e ajudar a repor nutrientes essenciais, principalmente nesses manejos que podem gerar algum estresse, como por exemplo a desmama e o pós-parto. Então ele atua principalmente na parte de imunidade, ajudando também a aproveitar melhor os nutrientes que eles vão ingerir na pastagem ou até numa reposição de mineralização oral. Obrigado, Bruno Lima. Quer aumentar a lucratividade da sua propriedade também? Então não perca tempo. Peça agora Fosfosal. Ligue 0800 847 2222. Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Estamos de volta com essa edição do Agricultura BR e agora você fica com o destaque da soja. E a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná manteve inalteradas as datas para plantio e também para o vazio sanitário da soja após o encerramento da sua consulta pública, após ter aberto uma portaria no Estado para resolver o plantio da oleaginosa e também para resolver os problemas com ferrugem asiáticas no Estado. Você confere comigo na tela como ficou então o prazo para a semeadura e também o período do vazio sanitário da soja no Estado do Paraná. A ADAPAR, que havia aberto consulta pública por meio de portaria, disse que o prazo para a semeadura segue até o dia 31 de dezembro. E o prazo para as contribuições e o prazo de período de vazio sanitário vegetal, quando não pode haver planta de soja viva em campo, também continua sendo entre 10 de julho e 10 de setembro. Todas essas medidas têm como objetivo combater a ferrugem asiática do Estado. E a Emater do Rio Grande do Sul divulgou nesta quarta-feira seu informativo conjuntural que mostra todos os grãos, todos os cultivos do estado. E por lá, o plantio da soja, de acordo com o órgão, já tem um plantio avançado em mais de 40% da área prevista para o período. Você confere comigo na sua tela que a área projetada é de 5.900.000 hectares, sendo que já foram semeadas 40% dessa área estimada. Nas regiões produtoras, 40% das lavouras implantadas estão em germinação e desenvolvimento vegetativo. Como houve problemas de germinação das sementes, foi necessário o replantio de soja em uma porcentagem muito pequena da área semeada, como consequência da grande intensidade de chuva do final de outubro sobre as áreas recém-plantadas. E agora você confere comigo, além da soja, também temos destaque para o milho, que também lá no Rio Grande do Sul já teve sua área plantada com mais de 80% do grão para a área projetada para o período. Veja comigo na sua tela os dados que a Emater do Rio Grande do Sul trouxe sobre o plantio de milho no Rio Grande do Sul, que para a área projetada de 730.000 hectares já teve a semeadura em 81% da área. E também estando com 66% do desenvolvimento vegetativo das lavouras, 9% em floração e 4% em enchimento de grãos. Em boa parte dos municípios produtores, especialmente no Noroeste, já foi implantada a primeira safra.
de ferrugem constatou 2 pontos de ferrugem asiática da soja no estado de São Paulo. Mas quem traz as informações para a gente é o repórter Gustavo D'Angelo. Desde o primeiro caso registrado no último dia 31 de outubro no Paraná, o número de focos vem crescendo rapidamente e em pontos bem distribuídos. Aqui em São Paulo foram encontrados 2 focos, em São Miguel Arcanjo e Itapeva. De acordo com a Embrapa Soja, a maioria das lavouras com ferrugem foram semeadas no início de setembro e encontram-se com um dossel fechado. O problema, segundo os pesquisadores, foram as chuvas que atrasaram as semeaduras e por isso tem soja em várias fases de desenvolvimento. Em algumas regiões, o grão ainda está sendo semeado. Por isso é preciso atenção para não perder o controle nessas primeiras áreas, que podem gerar grande quantidade de inóculo para lavouras que ainda estão em fase de plantio. Até agora, o ambiente tem sido favorável para a infecção do fungo, com presença de molhamento foliar. A orientação dos pesquisadores é para que os produtores das regiões onde há registro de ferrugem que apresentam lavouras em fase de fechamento iniciem o controle para proteger as plantas e que consultem os resultados de eficiência dos fungicidas para o controle da ferrugem e utilizem os multissítios para aumentar a eficiência de controle. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. E atenção você, telespectador da região sul do país. A partir de agora, nós conferimos com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, a previsão do tempo para os próximos dias para a região sul. Boa tarde, Juliana. Na região sul, a semana foi marcada por muita chuva, com a passagem de uma frente fria. Tivemos acumulados que superaram até 90 milímetros em pontos da fronteira oeste gaúcha, principalmente entre a terça e a quarta-feira. É por isso que a situação de umidade do solo segue elevada nos 3 estados da região sul. No decorrer dos próximos dias, aos poucos a frente fria vai se afastar da região. Aí esse sistema ainda vai conseguir trazer alguma instabilidade para o norte gaúcho, mas aos poucos, então, a chuva perde intensidade no sul do Brasil. As pancadas que acontecerem, então, são mais fracas e com baixo volume de água. Tanto que a partir da semana seguinte, a partir do dia 20, é o tempo firme que vai voltar a predominar. As pancadas que acontecer durante toda essa semana são muito fracas e isoladas e o predomínio vai ser de sol na maior parte da região sul. E até pelo menos o finalzinho do mês de novembro, dia 29, tendência de chuva retornando para a região sul. Mas o Rio Grande do Sul ainda deve garantir pancadas mais fracas. Chuvas mais expressivas entre a faixa leste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, somente nos últimos dias do mês de novembro. Então, na região sul, conforme a frente fria se afasta nesses próximos dias, o tempo mais seco volta a predominar e os produtores vão ser beneficiados por conseguir avançar com as atividades no campo em grande parte da região sul. E por aqui nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai conferir uma iniciativa que destaca o controle do percevejo, tanto nas culturas de soja quanto na cultura de milho. E também você pode continuar participando aqui do programa com a gente neste número que aparece debaixo da sua tela, que é o 67 99656 2266, enviando sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção. Mas antes você fica com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado... Na verdade, eu não cheguei a ver assim, a olho. Eu fui ver a diferença no frigorífico. Eu fui elogiado e eles acharam que o meu gado estava morrendo mais novo. Aí eu fui observar, fui ver que era verdade mesmo. Que antes eu matava o boi mais zerado, mais tempo no pasto. E agora parece que o intervalo diminuiu. Eu estou matando um boi mais novo e com o mesmo peso de antes. Diminuiu. Porque eu matava boi com 6 dentes, 4 dentes. Agora eles estão me dizendo que eu matar até com 2 dentes, quer dizer, o boi mais novo. Na verdade, eu tenho que elogiar, porque... eu acredito que depois que eu comecei a usar tem alguma significação nisso aí, porque antes era pior, né? Você encontra Fosfosal em São Félix do Xingu, na Ruralista. Em Tucumã você encontra na Agroforte.
também na Vila Nereu, Itaboca. Vocês podem fazer bons negócios comprando Fosfosal. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Estamos de volta com a Agricultura BR e o assunto agora são as perspectivas para o plantio tanto de soja quanto de milho, principalmente nos estados do Paraná e também no estado do Mato Grosso do Sul. E sobre este assunto, meu colega Fabiano Reis conversou com o diretor de negócios da Bayer. Confira. Bom, eu vou falar agora a respeito de soluções importantes para o agronegócio, para o produtor rural brasileiro e as iniciativas de uma grande empresa, uma das maiores empresas do mundo do setor agropecuário. Eu vou falar agora com o Roger van der Veen, ele que está aqui conosco, ele é diretor de negócios da Bayer, regional Centro-Sul, atua principalmente no Mato Grosso do Sul e Paraná. Roger, um prazer recebê-lo aqui, prazer receber um representante da Bayer. Como que tem sido essas atividades nesses estados, no Centro-Sul do país? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade de estar trocando algumas informações, algumas das ações que a gente tem feito aí nesse mercado, né? É sempre um prazer estar aqui para a gente conversar a respeito. Né? Tá certo, Roger. Roger, qual que é a questão comum nesses dois estados, nessa região do país? A principal cultura desses dois estados é a soja, né? Então, a gente está em plena safra de plantio de soja, então já avançou bastante o plantio, começou muito acelerado, a questão da chuva ela deu um pouco de atraso, né? Ela atrapalhou um pouquinho em alguns momentos, mas agora esses últimos dias, essas últimas 2, 3 semanas aí houveram janelas boas aí para avançar o plantio, então a gente teve aí uma excelente evolução no plantio de soja. Então as áreas estão bastante adiantadas, temos áreas que foram plantadas inclusive antes dessa temporada de chuva que estão já num estágio bastante avançado, tá? Em relação ao que está sendo trabalhado aqui nos estados do Paraná, do Mato Grosso do Sul, como é que vocês que estão acompanhando também, de certo modo, como é que vocês estão avaliando essas lavouras? O desenvolvimento tem sido muito bom esse ano. É um ano que as condições climáticas até o momento estão extremamente favoráveis ao desenvolvimento da cultura da soja, né? A gente tem boa precipitação, né? Está chovendo bem na maior parte das áreas, a evolução das lavouras que já tinham sido plantadas estão muito boas. Só que ao mesmo tempo que essas condições são muito favoráveis para a cultura em si, também elas são favoráveis para alguns obstáculos que as culturas enfrentam, como, por exemplo, algumas doenças e algumas pragas que acabam assolando, principalmente quando a gente tem uma condição climática bastante favorável a essa. Então, fungos e insetos acabam sendo desafios também nessas condições climáticas favoráveis para a cultura. Bom, e nessa questão dos fungos, dos insetos ou outros que acabam atingindo as lavouras, de soja e também de milho, a Bayer ela tem uma atuação interessante num programa em relação a percevejo, não é isso? Isso, exatamente, né? A gente já identificou esse ano tanto a incidência de algumas doenças, então o primeiro foco de ferrugem já foi identificado no Paraná, né? Nessa safra, um pouco antes até do que na safra anterior, né? Mas também a questão de percevejo, de ataque de percevejo também já está presente. Como que a gente tem tratado isso aí? A gente tem um programa dentro da rede AgroService. A rede AgroService é uma rede que conecta vários prestadores de serviço, vários influenciadores do agronegócio, né, no qual vários serviços estão disponíveis. Um deles é a Patrulha de Percevejo. Patrulha de Percevejo, o próprio agricultor pode resgatar esse serviço com os pontos que ele acumula comprando produtos da Bayer. E essa patrulha, a função dela é monitorar a lavoura com relação a pragas, muito focada em cima do percevejo. Patrulheiros vão visitar a lavoura desse agricultor periodicamente, né? Então, e criam mapas relacionados com a infestação que eles encontram nos diferentes pontos. Então, você pode criar um mapa e saber como é que está a pressão de praga em cima daquela lavoura que está sendo monitorada. De acordo com esses mapas, você pode tomar
a opção de entrar com um tratamento para controlar essa praga. Qual que é a vantagem disso? Você vai entrar controlando essa praga num período muito mais adequado do que você dependesse da sua observação visual, você dependesse de simplesmente ir lá, tecnicamente funciona muito melhor, porque você otimiza a aplicação, você entra num momento onde essa aplicação ela vai surtir muito mais efeito no controle, vai ser muito mais eficiente, né? E, logicamente, isso vai evitar uma perda que você poderia ter pelo ataque da praga na lavoura. Roger, você está visitando aqui, especialmente Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por conta de um evento que está ocorrendo aqui na cidade. Como que foi a participação de vocês nesse evento hoje? A gente esteve na FamaSul hoje do encontro de comunicadores do agro, né? Então, um tema bastante pertinente, né? Da importância que a comunicação do agro tem com relação ao público do próprio agro, mas também do público em geral, né? Para trazer um pouco mais da informação que a gente precisa que ela saia, muitas vezes, do campo, vá para o nosso consumidor, vá para o nosso cidadão nas grandes cidades, para que ele conheça um pouco mais do agro. Então, esse é um desafio e era um tema que estava em voga hoje, estava sendo tratado hoje dentro da FamaSul, com vários jornalistas e assessorias de imprensa. Tá certo, eu sei que você falou lá, o meu colega Carlos Nascimento também falou um pouco a respeito disso. Como é que vocês avaliam esse trabalho feito pela imprensa especializada e às vezes não especializada também junto às informações tecnológicas do agronegócio? Eu acho que o nível de conhecimento ainda que o cidadão médio tem do agronegócio ele é baixo, né? Muitas vezes a gente percebe que muitas pessoas não têm noção exata do que acontece no campo, como que o alimento que ele consome no dia a dia é produzido, né? E eu acho que essa é a grande função e é um trabalho que a gente precisa intensificar cada vez mais, melhorar essa comunicação, né? Melhorar para que todo o cidadão conheça como que é produzido o alimento, né? A agricultura brasileira, a pecuária brasileira, ela é muito pujante, ela é muito forte a nível global, né? Então, o Brasil é o grande celeiro do mundo, é onde a gente mais vai expandir produção agropecuária no mundo nos próximos anos, né? Só que, ao mesmo tempo, nem sempre essas informações da forma sustentável como é feita essa agricultura, chega ao consumidor final. Então, acho que esse é um papel que a gente precisa intensificar essa comunicação. Você falava a respeito da rede agroservice, né? Isso. Como é que ela atua junto com o produtor rural? Como é que ela tem atuado? A rede agroservice é uma rede que ela engloba vários dos players, né? Vários dos elos da cadeia do agronegócio, né? Então, dentro da rede agroservice, além do agricultor se cadastrar, né, e é um programa de milhagem também para o produtor, então o produtor compra, a partir do momento que ele faz as compras de produto Bayer, ele gera pontos, né, que podem ser trocados por produtos, por serviços. Você tem dentro da rede agroservice uma enormidade de outros elos da cadeia, que são prestadores de serviços, são pesquisadores. Então você você conecta diferentes elos através da rede agroservice e você pode buscar serviços que você tenha necessidade. Por exemplo, agricultura de precisão. Se o produtor vê necessidade, ali a gente tem prestadores de serviço de agricultura de precisão que podem melhorar a produtividade dele na lavoura dele usando esse serviço. Então, a gente tem estimulado cada vez mais que o produtor não simplesmente troque seus pontos por produtos, né? Porque a gente tem lá também eletrônicos, por exemplo, que é algo que muitas vezes é a primeira coisa que o pessoal pensa em resgatar quando você tem um programa de milhagem, né? Mas se você opta por serviços como a patrulha percevejo que a gente conversou, ou com uma agricultura de precisão, você está revertendo isso aí em benefício para o seu próprio negócio, né? Melhorando a produtividade. A patrulha percevejo, acho que eu fiz uma reportagem há algum tempo, lá no Paraná, foi na grande feira que se tem por lá, que falava a respeito disso. Acho que o Carlos Copavel, exatamente, o Carlos Nascimento está me confirmando, fiz uma reportagem lá a respeito disso. E ela funciona bem, né? Em relação ela funciona muito bem, é um projeto que nasceu no Mato Grosso do Sul, né? Hoje já temos mais de 200 mil hectares monitorados no Mato Grosso do Sul, isso dados da safra anterior, isso está se expandindo para o Brasil todo, né? Então, a Patrulha Percevejo já é um projeto nacional da Bayer hoje, ele não está mais restrito a uma região, a uma diretoria de negócio, isso já é um projeto que está no Brasil todo, né? Você tem vários prestadores de serviço já
já habilitados para prestar esse tipo de serviço, e isso se expandiu. Então, está tomando uma proporção, porque realmente o agricultor que está usando esse serviço, ele está vendo um benefício muito grande. Existe uma comodidade para ele, porque monitoramento de praga não é um serviço simples de ser feito. Às vezes a gente acha que é simplesmente andar lá no meio para ver se tem algum desafio de praga. Não é tão simples assim, né? É um processo que exige uma metodologia para você realmente avaliar qual que está a pressão de praga, né? E isso dá uma certa comodidade para o agricultor à medida que ele terceiriza isso para alguém que é extremamente capacitado em prestar esse serviço, né? Então, dá muita segurança que aquele serviço vai ser prestado de uma maneira correta. E, logicamente, fornece informação para o próprio agricultor e para o técnico que assessora ele, para o engenheiro agrônomo, de tomar a decisão de quando entrar com esse controle de praga, né? E aí aumenta muito a eficiência desse controle também. Roger, eu tenho dito ultimamente, né, estava de férias, eu ainda estou de férias, mas de qualquer maneira é o seguinte, tenho falado com alguns produtores e alguns pesquisadores também a respeito dos desafios para o agricultor brasileiro para os próximos 10, 20 anos. Um dos fatores que é positivo é que a demanda continua elevada, a expectativa continua essa. A questão do preço das commodities, por exemplo, soja, ela vai continuar girando na casa dos $400 a tonelada, o preço internacional. Sim. Então, nós não vamos ter alteração em relação ao preço de um produto, como, por exemplo, a soja. Então, nesse aspecto, o produtor precisa melhorar suas margens, precisa investir melhor, ter menos custo. Como é que a Bayer e as empresas que estão ligadas à Bayer, a Bayer recentemente fez a aquisição internacional da Monsanto também, fez essa fusão. Como é que a Bayer tem atuado para ajudar nesse desafio? A Bayer ela tem a pesquisa como sua essência, né? Se a gente olhar, é uma empresa de mais de 150 anos e ela é uma empresa que investe muito pesado na área de pesquisa e desenvolvimento. Tá? E a pesquisa e desenvolvimento ela tem um objetivo final exatamente isso, melhorar a eficiência produtiva, né? Porque toda novidade, toda inovação, se ela não for viável economicamente, se ela não for sustentável ambientalmente, se ela não trouxer benefício para a agricultura de uma maneira geral, ela dificilmente vai progredir, né? E eu acho que esse é um dos pontos aonde uma empresa como a Bayer, que investe muito na área de inovação, ela pode trazer muito benefício para o aumento da eficiência na agricultura no campo, né? Então, não seja somente através de produto, né? A gente, quando fala em inovação, muita gente pensa somente em produto, mas eu acho que não vai muito além do que principalmente ser só produto, né? Você tem serviços novos, você tem agora a parte da agricultura digital é um dos campos onde a inovação está vindo com muita força, né? Então, o uso de drones, a agricultura de precisão, né? Então, isso aumenta, né? Aparentemente você fala, não, mas isso é um aumento de custo. Não, isso aí é algo que você vai investir para melhorar a eficiência e no final das contas você está reduzindo o custo de produção, porque você vai produzir mais dentro da mesma área, dentro da mesma estrutura que você já tem, né? Então, acho que esse é o principal ponto que as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento podem colaborar muito forte com a agricultura. Bom, se o desafio do produtor rural é melhorar suas margens através de um custo menor, qual que é o desafio de grandes empresas de pesquisa, como a Bayer e também outras, em relação a esses próximos 10 ou 20 anos para a agricultura brasileira? Eu acho que é exatamente você trazer essas novidades para o mercado. Então, realmente, você descobrir tecnologias novas, aplicar isso no campo. Então, uma coisa é você ter uma molécula, ter um serviço novo lá no modelo experimental, mas depois de você trazer isso de maneira aplicada ao campo, né, de maneira viável economicamente, numa escala realmente de produção, né, e isso ser reconhecido como algo que é benéfico para o produtor, porque senão ele também não vai usar aquilo a longo prazo, e também de uma maneira sustentável, né? Hoje, essa questão da sustentabilidade, a questão de estar trabalhando, respeitando todas as normas, respeitando o ambiente, respeitando a parte social também, ela é algo que toma bastante, né, preocupação das empresas para que realmente a gente faça isso de uma maneira que possa prosperar por muito tempo.
Tá certo, Roger. Roger, quero agradecer a sua participação aqui na Agricultura BR, no Canal do Boi. Eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigado. Tá certo, eu conversei aqui com o Roger Vandervini, ele que é da Bayer, trabalha aqui na região Centro-Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, falou um pouco sobre tecnologia, falou um pouco a respeito de como que as ações estão acontecendo nesses estados. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai conferir que o presidente da ProSoja Mato Grosso falou sobre a prorrogação para a adesão do prazo do refis do Fundo Rural. E temos também para você, da região Centro-Oeste, a previsão do tempo. Fique conosco, a Agricultura BR volta já. E foi publicada pelo governo federal na última semana, no Diário Oficial da União, a lei que prorroga o prazo para adesão ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o refis do Fundo Rural, que se estendeu até o dia 31 de dezembro deste ano. E sobre este assunto, Valdir Pacheco, nosso repórter lá do estado do Mato Grosso, conversou com o presidente da ProSoja Mato Grosso, Antônio Galvão. Confira. Quem vai nos falar melhor agora sobre esse prazo de adesão do refis do Fundo Rural é o Antônio Galvão, presidente da ProSoja, que eu recebo aqui no estúdio. Galvão, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, é um prazer em recebê-lo aqui. Qual é a posição da ProSoja com relação a esse prazo prorrogado aí? Com certeza, Pacheco, foi dado aí mais um fôlego, vamos assim chamar, para se fazer essa adesão ao refis dessa nova lei. Mas ainda existe aí uma esperança no produtor, tem outra PL sendo tramitada no Congresso Nacional, que é a 9282, do deputado Jerônimo Gorgen, que alguns falam aí que ela seria até inconstitucional, porque não prevê esse recurso da onde ele viria no caso de você não o pagar. Mas, enfim, foi julgado agora, no segundo julgamento, que o produtor rural ele é devedor e foi dado mais esse prazo para ele poder aderir, ou seja, até o final do ano. Agora, a gente sabe que o produtor não está disponível, não está com vontade de pagar essa dívida, porque em 2010, quando o Supremo, por 11-0, declarou que ela seria inconstitucional a cobrança. Então, existe essa discussão, mas, enfim, hoje o produtor rural vai ter que tomar a decisão, é dele, não é a ProSoja aqui que vai dizer ou qualquer outra entidade que ele deve ou não deve pagar. É uma decisão hoje do produtor rural e foi dado mais esse novo prazo para ele poder preparar essas contas todas até o final agora do ano, ou seja, até o dia 31 de dezembro. É uma situação meio complicada, né, Galvão? Porque teve um período aí que foi considerado inconstitucional, quer dizer, então o produtor não teve essa preocupação de emitir nota fiscal. E agora como é que faz esse período aí que ficou? Na verdade, né, Pacheco, a nota fiscal, no caso, sempre emitiu, porque você tem uma obrigação tributária para fazer. Mas como em 2010 houve um julgamento pelo Supremo Tribunal por 11-0 e deu entendimento a todo o produtor rural brasileiro que ele era inconstitucional a cobrança. Automaticamente, aí, através de ações na justiça, seja por entidades ou seja particular, todos os juízes, aí, na sua grande maioria, deram liminares para que se parasse de pagar. Então, aí que vira o imbróglio e o produtor rural não aceita, e eu concordo em não aceitar, por conta daquela decisão. Agora, surpreendentemente, o ano passado, se reverte as decisões. Por isso que se fica na dúvida até onde a nossa justiça, e especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, tem valor. Porque se aquela decisão levou o produtor a não pagar, buscando, via justiça, deixar claro, não é que simplesmente ele parou de pagar, mas via justiça, como eu falei, ou independente ou coletiva as ações, onde tinha esse direito ele conseguiu. Agora se reverte tudo, mas isso o que a gente pode dizer com o presidente da entidade, que é uma decisão do produtor rural. O que a gente podia fazer foi feito, que foi essa outra protelação, porque o produtor, a gente sabe que ele não está querendo assumir essa dívida por conta desse julgamento que tinha de 2010. Galvão, vamos aproveitar esse momento agora e falar um pouco sobre alimento mais seguro. Hoje está tendo muito fake news em cima desse tema, em cima do setor produtivo. Qual é a posição da ProSoja com relação a isso? Com certeza, é a PL 6299, que é uma discussão ampla, tem gente que não sabe nem o que fala, entre esses fake news que nós falamos, principalmente artista acha bacana, porque trata o defensivo agrícola como veneno. Realmente, para a praga que está lá hoje comendo a tua lavoura, é um veneno. Como o próprio remédio que você compra na farmácia para nós tomarmos, quando tem alguma moléstia que nos incomoda,
Para nós, o cidadão, é remédio. Mas para a praga que te incomoda é veneno. A mesma coisa na planta. Não tem nada de diferente. Então, o que acontece hoje? Nós levamos aqui 6, 7, 8, chegando a 10 anos para você aprovar uma molécula que já está sendo usada no mundo. Nós não podemos mais aceitar essa demora hoje pelos órgãos aqui brasileiros responsáveis por isso. O que se cobra dentro dessa lei, dessa PL que lá está? Que haja celeridade, com prazo máximo de 2 anos para ser aprovado, moléculas as quais já está sendo usada no mundo. Quer dizer que a Austrália usa, a Europa usa, Estados Unidos usa, muitos países aí produtores, que produzem muito, já estão usando essa molécula, mas no Brasil não pode. E aí reclama de moléculas que já foram banidas, principalmente na Europa, que nós estamos usando aqui, mas não deixam substituí-la. Então essa PL nada mais é do que dar celeridade na aprovação das moléculas já existentes e o uso dela aqui no Brasil. Agora, vamos dizer e deixar claro, esse defensivo agrícola são os remédios da planta. Agora, se a população, esses artistas principalmente, que falam que a PL é do veneno para as pragas que querem comer, o alimento que ele vai comer. Então, se a gente fazer contas aí desses últimos 30 anos, o que se ganhou de produtividade justamente para você ter meios, ter tecnologia diferente, principalmente dos próprios defensivos, cada vez menos agressivos, com certeza e com efeito maior. Agora que nós não podemos aceitar que quando for liberada essa molécula aqui, lá fora ela já estaria sendo extinta porque tem uma nova molécula com efeito maior e com menos residual. Então, o que nós queremos dentro dessa PL, o que nós lutamos para ela, é que realmente ela venha a ser aprovada rapidamente, que quando for liberado o mundo afora, nos principais países produtores de alimentos, de grãos especialmente, que ela seja aqui automaticamente também aprovada, para não chegar aqui quando lá está saindo fora. Então, único e exclusivamente, essa PL trata disso, celeridade na aprovação de moléculas já existentes. E de novas moléculas, com certeza, a demora é um pouquinho maior. Ok, Galvão, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer em recebê-lo aqui novamente. Estamos às ordens aí para poder dar esses esclarecimentos à sociedade e principalmente também ao produtor rural que nos assiste Brasil afora. Ok, muito obrigado. Acabei de conversar com Antônio Galvão, presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. E nós vamos para um rápido intervalo comercial. Mas no próximo bloco você vai ver que o clima contribui para a semeadura de arroz no estado do Rio Grande do Sul, que já semeia mais de 90% da área prevista. E também você vai ver aqui nesta edição do Agricultura BR que o mercado está otimista para o feijão. Nós voltamos já. Estamos de volta e continuamos destacando o informativo conjuntural divulgado pela Emater nesta quarta-feira, seu boletim semanal de grãos. E agora nós falamos sobre o arroz que está em semeadura e germinação no estado do Rio Grande do Sul. E você confere comigo na tela os dados sobre as lavouras de arroz no Rio Grande do Sul, a situação por lá. Você vê comigo na tela que com as condições meteorológicas ocorridas nesses últimos dias, houve aceleração do plantio do arroz, elevando o percentual para o estado para cerca de 90% da área de intenção de plantio, estando 87% da área em germinação e desenvolvimento vegetativo. Também o informativo conjuntural da Emater trouxe dados sobre as lavouras de feijão, que também já estão em estado de germinação por lá. Confira comigo na sua tela que o desenvolvimento vegetativo está em 50% e de floração já está em 23%, apresentando ótimo estande a campo, sendo que 82% das áreas estimadas foram semeadas. O clima é favorável para a cultura do feijão lá no estado do Rio Grande do Sul. E agora a gente vai conferir uma matéria do Gustavo D'Angelo, onde ele fala que o mercado está otimista para a cultura do feijão. Confira. Embora os preços do feijão já tenham melhorado bastante, uma parte dos produtores continua decidida a esperar uma melhora ainda maior do que a que já ocorreu. E segundo especialistas, existe sim essa possibilidade. É claro que em um primeiro momento, quando isso ocorrer, quem estiver vazio vai precisar comprar pelo menos um pouco do grão. É aí que o movimento destes compradores
pode desencadear a reação contrária por parte dos produtores. E neste cenário, podem ocorrer novas valorizações. Para os especialistas, o feriado não afeta o mercado negativamente, ainda mais que há previsão da volta das chuvas no interior de São Paulo. E se forem pancadas, o que é mais usual nesta época do ano, o atrapalho tende a ser menor. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. E agora você, telespectador da região Sudeste, confere o clima para a sua região com a Juliana Rezende. No Sudeste, a chegada de uma frente fria que avançou lá da região Sul agora provoca fortes pancadas de chuva nesses próximos dias. A situação de umidade do solo segue favorável para grande parte das culturas em desenvolvimento na região Sudeste, com índices que passam até de 90% de umidade do solo. Nesses próximos dias, então, com a chegada da frente fria, São Paulo e Minas Gerais vão receber fortes episódios de chuva. Até o Rio de Janeiro também deve ser influenciado com esse sistema frontal. Chuva mais forte, principalmente no interior paulista e interior mineiro. Pancadas que variam com acumulados de 50 até 100 milímetros. Então tem previsão de muita chuva nesses próximos dias, conforme a frente fria segue avançando pela região Sudeste. Pontos ainda do Norte Mineiro e também do Espírito Santo é onde a chuva é mais fraca, com menos riscos para transtornos. No decorrer da semana seguinte, ainda vamos ter muita instabilidade na região Sudeste, muito por conta de um corredor de umidade que vai seguir atuando na parte central do país. E aí a chuva vai seguir forte entre Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro também. Aos poucos, as instabilidades diminuem no estado de São Paulo e o risco para temporais fica mais localizado para o estado de Minas Gerais, com acumulados de chuva de 70 até 100 milímetros. E até pelo menos os últimos dias do mês de novembro, a expectativa é de chuvas enfraquecendo na região Sudeste até o dia 29 de novembro. Tendência, então, de menos riscos para transtornos. Pancadas de chuva ainda vão seguir acontecendo, só que agora o acumulado é mais baixo, ou seja, já começa a favorecer a retomada do andamento das atividades no campo. Isso porque essas pancadas mais fortes nesses próximos dias podem atrapalhar bastante o andamento das atividades de plantio da safra de verão, tanto de soja como também de milho no Sudeste. E nós por aqui vamos para mais um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai conferir que a Showtech 2019 traz inovações tecnológicas para o setor de máquinas. Continue participando aqui do Agricultura BR, enviando sua pergunta, sua foto ou vídeo da sua produção pelo nosso número de WhatsApp que aparece debaixo da sua tela, é 67 99656 2266. Voltamos já. Estamos de volta e por aqui o destaque agora é para o Showtech 2019. E o Canal do Boi é a emissora oficial do Showtech 2019, que será realizada em Maracaju, interior do estado de Mato Grosso do Sul, de 16 a 18 de janeiro. Já está bem próximo aí para você, produtor rural, conferir. E durante a feira terá inovações tecnológicas para o setor de máquinas agrícolas. Quem traz as informações para a gente é o repórter Vinícius Souza. Entre os dias 16 e 18 de janeiro, você acompanha o Showtech 2019. O evento acontece no município de Maracaju, interior do estado de Mato Grosso do Sul, e reúne as principais empresas do setor agrícola com inovação e tecnologia. Uma das empresas que participa é a Aster Máquinas, e eu estou aqui com o seu Oswaldo, que conta para a gente um pouco da produção e novidade que eles vão trazer para o setor. Estaremos presentes em Maracaju, na Showtech, uma feira muito importante no estado, hoje uma referência nacional, onde mostraremos as novas tecnologias em termos de agricultura de precisão. Nós temos 3 produtos bem distintos. JD Link, que é o John Deere Link. O segundo produto é o nosso centro de operações, onde nós poderemos estar monitorando, caso haja interesse dos clientes, ele vai pagar por isso, todas as suas máquinas conectadas nesse centro de operação. E o terceiro produto, que liga esses dois, é a conectividade. Então, o cliente terá condições de conectar suas máquinas e nos autorizar a ficar em contato direto também com as suas máquinas, passando para ele o que está acontecendo. Tá
Tá certo, seu Osvaldo, obrigado pela sua participação. A Aster Máquinas participa do Showtech 2019, que acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro em Maracaju. E o processo de transição de governo continua em Brasília. Nesta tarde de quarta-feira, o presidente eleito Jair Bolsonaro se reuniu com 19 governadores. Já no Ministério da Agricultura, o ministro Blairo Maggi recebeu a futura ministra Tereza Cristina para acertar o processo de transição de governo. Confira na reportagem de Catarina Martorelli. O Fórum de Governadores Eleitos foi o primeiro encontro entre os chefes estaduais após as eleições. O evento foi organizado pelos futuros governadores do Distrito Federal, de São Paulo e do Rio de Janeiro e contou com 19 governadores. É muito importante que nesse momento que o Brasil cobra mudanças, que elas aconteçam de fato, de direito e na prática. O Pacto Federativo, uma revisão da concentração de grande parte das receitas na União, quando o dia a dia, o cidadão vive nos estados, nos municípios, e é lá que ele quer esse dinheiro pago nos impostos de volta em forma de serviço. O encontro teve a presença do presidente eleito Jair Bolsonaro. O tom foi de conciliação, inclusive por parte do único governador do Nordeste presente, do Piauí, que foi o porta-voz da região. Os governadores do Nordeste pedem melhorias nos regimes de previdência dos estados e ações para reduzir a violência. Durante o encontro, muitos chefes estaduais também disseram que apoiam a reforma da Previdência em esfera federal. Com o agravamento da situação fiscal dos estados, os gestores também elegeram a renegociação das dívidas como uma das prioridades. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, 14 unidades da federação estão no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os que estão em pior situação são Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Os governadores também querem mais acesso aos recursos federais. Não tem mágica em política pública. Eu acho que agora nós apresentamos 13 pautas aqui do Pacto Federativo. O ministro falou da ideia do governo, que é acelerar as reformas, as privatizações, para a gente poder avançar. O presidente eleito disse que todas as demandas vão ser passadas para a equipe econômica comandada por Paulo Guedes e que a equipe de transição está terminando de preparar reformas para apresentar ao Congresso. Bolsonaro disse ainda que tenta, junto aos presidentes da Câmara e do Senado, a aprovação ainda este ano de medidas importantes para o governo dele. O próximo encontro de governadores está marcado para 12 de dezembro. E nesta quarta, a deputada federal Tereza Cristina, futura ministra da Agricultura, deu mais um passo no processo de transição. Ela se reuniu por 1h30 com o ministro Blairo Maggi. Ficou acertado que a partir da próxima semana, ela e alguns assessores vão ter acesso livre às dependências do MAPA e vão acompanhar de perto a rotina. Catarina Martorelli para o SBA. E com essas informações, nós encerramos esta edição do Agricultura BR, agradecendo muito pela sua companhia. Continue aproveitando o seu feriadão. E até mais.